com a aula do nosso Maida, nós demos por encerrada a parte primeira relativa ao que é que se doa. Nós tentamos então definir o que é que se doa, da onde é promana, qual a origem, e agora, para discutirmos a parte de como se doa, nós necessitamos de preâmbulos que são importantes, a fim de que a gente tenha uma ideia de como é que nós devemos agir como médicos, a fim de alcançarmos uma boa performance, quer dizer, pelo menos tentarmos compreender qual é o mecanismo de doação para que a gente esteja mais atento à nossa necessidade de preparação mentalmente, espiritualmente, com sentimento. Então, a primeira questão que se abre para nós, médicos, para compreendermos como é que nós doamos, ou aquilo que nós vimos como sendo fluido magnético, como é que nós doamos, nós precisamos saber a constituição do ser humano. Porque, embora nós não nos tornemos expertos em matéria de conhecimento fisiológico, e mesmo de topografia do corpo humano, mas nós precisamos ter uma noção daquele ser que está à nossa frente e que vai receber, ou que se postou diante de nós para receber auxílio. Então, é importante nós sabermos como é que o ser humano funciona, como ele é. Então, a primeira coisa que vamos distinguir é a constituição do ser humano. Por quê? Porque, obviamente, no paradigma médico espírita, e mesmo com a contribuição do espiritismo à medicina, nós sabemos que o ser humano não é esse considerado pela própria medicina e estudado, né, pelos estudantes, pelos acadêmicos, e que é dissecado nas faculdades de medicina. Nós compreendemos que o ser humano é muito mais que o corpo físico. Então, se ele é muito mais que o corpo físico, o que ele é? Ele é um ser integral, né, em que a alma é que comanda tudo, é prioritário. Nós não sabemos o que é a alma. Que a alma e espírito é a mesma coisa. No entanto, os benfeitores espirituais, ou aqueles que vieram nos ensinar como sendo da falange do bem e da verdade, ao tempo de Allan Kardec, eles nos dizem claramente no Livro dos Espíritos que a alma é o espírito encarnado. Então, toda vez que nós nos referimos ao espírito encarnado, nós devemos falar alma. Nós devemos nos referir como sendo alma. A alma dos viventes, a alma daqueles que perambulam pelo mundo, está tudo certo, porque estamos encarnados, não é isso? Então, a alma é prioritária, porque é o espírito, é ela que comanda tudo. Mas também nós temos o corpo mental. O corpo mental é preciso que se tenha isso muito nítido, ele independe do perispírito, porque nós temos visto que muitos companheiros nossos confundem o corpo mental com o perispírito. Não é possível essa confusão, porque no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz deixa bem claro que é o corpo mental que dá origem ao perispírito. Fala claramente isso.
Então, é o corpo mental que dá origem ao perispírito. Portanto, ele não pode estar dentro do perispírito, né? Temos que considerá-lo como um corpo sutil do espírito à parte. E muito importante. Bem, e o perispírito, obviamente. Então, o perispírito, nós temos nele o corpo vital, o corpo causal e o corpo astral, que não está aqui porque o corpo astral é o esqueleto propriamente dito, né? Então, o corpo vital, o corpo causal e, claro, o corpo físico, quando nós estamos encarnados. Então, o espírito, ele comanda os corpos sutis e o corpo físico. Mas é claro que ele comanda o corpo físico através dos outros corpos, do mental e particularmente do perispírito, porque ele não pode ter um comando direto à matéria, já que ele precisa de intermediação. E essa intermediação, ela se faz através do perispírito. E foi exatamente por isso que Allan Kardec simplificou, colocando espírito, perispírito e corpo físico, para que se tornasse muito mais fácil a nossa compreensão de como o espírito atua sobre o corpo físico. Mas com André Luiz nós temos um aumento de compreensão. Por quê? Porque ele nos diz que esse perispírito, ele se origina do corpo mental. Então, se quisermos simplificar nas palestras, nós podemos dizer que é alma, perispírito e corpo físico. Mas seria interessante que o passista tivesse essa ideia do corpo integral como sendo alma, corpos sutis, nesses corpos sutis fazendo a distinção entre o corpo mental e o perispírito. E o perispírito, então, é aquele corpo mais sutil que o espírito utiliza particularmente para dar o comando ao corpo físico. Porque, do contrário, ele não teria como levar à frente a sua atuação na matéria. Aqui está a definição de André Luiz, que vocês encontram em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. O corpo espiritual, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Ficou claro? Não vamos ter mais dúvida? Não vamos ter mais dúvida? Está definitivamente colocado por André Luiz que o espírito comanda o corpo físico através do perispírito, mas é o perispírito o retrato do corpo mental que o origina. Bem, para vocês terem ideia do que estamos falando, vocês já ouviram falar em ovoide, ou não? Como é que é o ovoide? Quem fez o curso de obsessões plasmáticas sabe do que eu estou falando. O que é o ovoide? Ele tem o formato humano? Não tem. Então, o formato dele é de um crânio um pouco maior, né? Então, é
É um ovoide por quê? Porque o crânio tem a forma ovoide, não é isso? Então, não há a forma humana e permanece a forma ovoide. E por que permanece a forma ovoide? Porque ele não perdeu o corpo mental. Entenderam? O corpo perispiritual desapareceu. É claro que ele está incluído naquilo que nós chamamos ovoide. Claro. Mas, por que nós enxergamos um crânio? Como se fosse um crânio arredondado. Quer dizer, que tem um formato de crânio. Porque é o corpo mental que tem esse formato. Certo? Ou que dá esse formato. Se o espírito reencarnar, ele terá o seu desenvolvimento normal, porque é o corpo mental que vai trazer à tona novamente as possibilidades do perispírito, e o perispírito vai gerar um ser normal. Bem, os corpos sutis, né, que é o corpo espiritual ou perispírito, foi referido por Paulo de Tarso na segunda epístola aos Coríntios. Existe corpo espiritual, assim como existe o corpo físico, dizer. E a descrição de Paulo de Tarso, né, por que gerou essa descrição de Paulo de Tarso aos Coríntios, vocês encontram no livro Paulo e Estevão, quando ele se encontrou com Abigail e Estevão, né, saindo do corpo físico. Foi então que ele teve o grande insight da vida dele e descobriu o perispírito e teve a oportunidade de escrever na segunda epístola aos Coríntios. Alguém se lembra da descrição do livro Paulo e Estevão? Se não se lembra, leiam de novo, porque vale a pena, né? Então, nós sabemos que, assim como o corpo físico, o perispírito também é constituído de corpo, de fluido cósmico universal. Tudo que é matéria é constituído de fluido cósmico universal. A única coisa que não é a alma ou o espírito. Tem outra origem. Certo? Então, todos os instrumentos do espírito resultam do quê? Do fluido cósmico universal. É uma transformação desse fluido, que dá origem ao corpo físico, ao corpo espiritual, ao corpo mental. Não dá origem ao espírito. O fluido cósmico universal, nós já temos visto, ele permite ao espírito, né, a sua condensação se dá em torno de um foco de inteligência ou alma. Quer dizer que a alma ou espírito tem a propriedade de condensar esse fluido cósmico universal. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 14. Então, não há dúvida para nós de que a constituição do corpo físico e a constituição do corpo perispirítico se dá, né, pelo fluido cósmico universal. Na origem é a mesma, mas eles têm o quê? Estados diferentes, né? Eles representam a matéria em estados
diferentes de condensação, né? Bem, vamos ver um pouco sobre o corpo espiritual ou perispírito. O modelo que nós temos, e é muito bem lembrado pelo espírito Vansen, é que é um modelo de camadas tipo cebola. Quer dizer, esse corpo é constituído de camadas. Quando nós dizemos existe o corpo vital, existe o corpo astral e existe o corpo causal, nós estamos falando do quê? De camadas desse mesmo que estão presentes nesse perispírito. Nós não estamos falando o corpo distinto lá dentro, nós estamos falando de camadas. É bom isso ficar claro, porque a gente pensa que é assim, que você tem vários corpos dentro de um corpo só, mas a nossa intenção é de dar uma condensação a esse corpo. Esse corpo não é condensado, ele é um corpo vibracional, né? Ele é um corpo que não se mistura. Lá dentro do perispírito ele tem uma função, e essa função é energética, e essa energia nós temos através de camadas. E essas camadas são do tipo cebola. Elas estão frequentemente reagindo umas sobre as outras, mas são camadas. Ainda sobre o perispírito. Ele é um corpo organizado. Ele tem uma estrutura eletromagnética. Ele é constituído, segundo André Luiz, em Missionários da Luz, por elétrons e fótons que nós ainda desconhecemos, que não pertence à matéria como ela é conhecida por nós, mas que é o correspondente a esses prótons e a esses elétrons que conhecemos aqui. Outras características vibratórias da matéria, por isso nós não conseguimos ver, porque os nossos olhos não estão preparados para esse tipo de matéria. Essa matéria não consegue impressionar os nossos olhos. Por quê? Porque nós estamos contidos na nossa observação dentro de um número X de vibrações. A partir do momento que essas vibrações se tornam mais rarefeitas, são partículas menores, mais rarefeitas, nós não conseguimos distinguir. Não temos noção do que se trata. Mas essa matéria que constitui o perispírito, ela tem também o quê? Ela tem uma escala periódica de elementos, que nós também desconhecemos. Então, aqui nós sabemos que tem 92 elementos na escala de Mendeleev e mais elementos que foram descobertos depois com outras características. Pois bem, o perispírito também tem uma escala assim, só que nós não conseguimos distinguir nem estudar, porque não temos aparelhagem para isso. Desde o momento que a tecnologia entrar, nós vamos conseguir ver o perispírito, distinguir os elementos que fazem parte dele e tomar conhecimento das reações que ele tem com o corpo físico. E aí vai se tornar muito mais fácil compreendermos que tipo de relação o espírito tem com a matéria através do perispírito. Entendido até aqui? Não abandona os átomos.
Não abandono os átomos. Os átomos. Nesse eu fico fixo neles. Sempre. Os átomos sempre. Em outros estados vibratórios. E outra escala. Então, ele é o molde fundamental da existência. Por que que ele é o molde fundamental da existência? Porque é ele quem promove a embriogênese. É o perispírito. Ele tem a forma certinha e é um espetáculo na ação. Por quê? Porque quem observa um óvulo fecundado trabalhando e se dividindo e partindo para a formação de um embrião e depois um ser humano, fica estupefato. Porque em um mês, aquela pequena célulazinha fica 10.000 vezes maior. 10.000 vezes. E quem promove tudo isso? É espírito. Que não foi ainda admitido pela ciência, mas terá que ser, porque a própria ciência não explica a embriogênese. Então, ele subsiste após a morte física. Alguém tinha dúvida disso? Não. E ele possui um peso específico, o perispírito. E é esse peso específico que vai determinar para onde nós vamos depois que batemos a porta. Vestimos o paletó de madeira. Por quê? De acordo com esse peso específico, nós vamos ocupar determinada faixa da matéria espiritual. Porque nós não temos ideia das subdivisões dimensionais que nós temos e que nós chamamos de mundo espiritual. Mas mundo espiritual é assim, algo muito mais complexo do que nós imaginamos, porque ele é constituído de camadas, de faixas, de dimensões que estão relacionadas a determinado tipo de matéria. E que permeia o nosso mundo, né? Permeia o nosso mundo. Permeia também. E pode não permear. Né? Os que permeiam são, né, os desditosos. Os que não estão muito orientados. 50 quilômetros é de umbral grosso, denso. 50 quilômetros. Então, todos os dias topando com a gente. Só não dão encontrão porque não pode. Mas tem uns que levam um susto com a gente. E nós nem tínhamos problema. Bem, é uma tônica eletromagnética, como as definem os espíritos. Quer dizer que é uma matéria constituída, né, de vibrações eletromagnéticas, que é urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, que em tudo se assemelha ao corpo físico, mas em cuja tessitura entram trilhões de células em outra faixa vibratória. Então, essas células em outra faixa vibratória, elas estão imbricadas com o corpo físico. E não existe cura de doença nenhuma se não se curou o perispírito, porque é ele que passa para a matéria o tecido curado. Então, se a gente deseja melhorar de uma determinada doença, você tem que curar o molde. Se o molde não tiver curado, não vai adiantar. É por isso que a ação magnética, ela vai imprimir a mudança no perispírito, que por sua vez imprime a mudança no corpo físico. Certo? Então,
É isso que temos. Uma túnica eletromagnética, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, que em tudo se assemelha ao corpo físico, mas em cuja tessitura entram trilhões de células. Então veja bem, o que o espírito precisa comandar? Trilhões de células do corpo físico e trilhões de células do corpo espiritual. É pouco? E nós achamos o quê? Ah, não precisamos tantos exercícios não, né? Não, é fácil. Vamos que vamos, né? Mas não é assim, né? Dá trabalho. Bom, algo que o médium passista precisa saber e muito. O pensamento é tudo. O peso específico do perispírito, ele depende da posição mental nossa. Isso tem importância quando nós estudamos a questão do lugar para onde nós vamos após a matéria. Tem muita importância. A mente primitiva, quando nós estamos iniciando, por exemplo, o processo de humanização, ela tem menor influxo do pensamento, porque nós ainda não estamos habituados a pensar em termos de pensamento contínuo. Nós temos que passar várias e várias encarnações até que a gente tenha o domínio sobre isso. Bem, o perispírito é a tônica nupcial, como foi considerada por Jesus na parábola do festim das bodas. É sempre bom vocês recordarem essa parábola. Quando Jesus fala que todos foram convidados para o festim dos noivos, das bodas, porque inicialmente eles convidaram alguns que não atenderam ao pedido, depois convidaram outros que atenderam ao pedido, vieram todos, de todas as encruzilhadas, e depois, então, ao chegar no festim, quer dizer, na hora das bodas, perceberam que alguns não estavam vestidos com a túnica nupcial, que é uma túnica extremamente branca, límpida. Então, a criatura foi retirada do festim, porque não tinha condições de continuar ali. Então, Jesus claramente estava falando do perispírito, da nossa condição perispiritual. Por isso é que nós dizemos tecendo a túnica nupcial. Por quê? Porque essa túnica tem que ser clara, límpida, cristalina, e isso se dá através da evolução espiritual. Bem, ela tem ação direta sobre o corpo físico, e se ela estiver condensada num determinado ponto, ela obscurece. Então, quando a aura está plúmbea, ou cinza, ou enegrecida, ou marrom, e às vezes o médium enxerga isso. Há médiuns que enxergam a aura. Então, ela pode estar perturbada ou conturbada, e é o momento em que há essa condensação negativa em determinado ponto da aura. Se ela estiver iluminada, então existe evolução. Já se deu uma parte da evolução. E quem leu Os Mensageiros sabe que em determinado momento André Luiz estava assim fazendo uma prece e ele viu o seu perispírito inteiramente iluminado. Ele foi tomado de uma emoção fortíssima. Por quê? Porque até aquele momento ele não tinha o perispírito iluminado. Então, quando nós vemos um espírito
que está iluminado, podemos ter certeza de que ele é um espírito de hierarquia espiritual. É um benfeitor. Bem, quando é que nós vamos perder o perispírito? Em que momento? Há muita confusão no meio espírita a respeito disso. Mas é preciso ler em Libertação e também A Vida Continua. Vocês vão ter ideia. Vai chegar um momento que nós vamos perder o perispírito. Quando? Quando? É a chamada segunda morte. Você perdeu o perispírito. O que significa perder o perispírito? Significa que você não tem mais nada para aprender no planeta Terra. Você vai mudar de domicílio. Vai partir para um outro orbe, onde você vai ganhar outro perispírito e iniciar tudo de novo. Até evoluir dentro daquele orbe, daquele planeta, com o que ele tem para oferecer. Não confundam a segunda morte com questão negativa, porque não é. Não é negativo. Significa que o espírito atingiu o máximo de evolução terrestre. Perdeu. Lívia, por exemplo, ela não tem mais perispírito. E não tem mais perispírito, morram de inveja. Há mais de 2000 anos. Né? Como a gente diz que tem uma boa inveja, essa é uma delas. Então, ela pertence a uma esfera em que ela não tem necessidade mais do perispírito terrestre. Ela já passou pela segunda morte. Acredito que ela não tenha ido embora porque Emmanuel está por aqui. Senão ela já tinha ido. Para vocês terem uma ideia, Emmanuel, quando eu queria encontrar com ela, em geral era no sábado, quando ele deixava as tarefas lá do Chico sob a supervisão de Bezerra de Menezes e outros guias, ele precisava passar por um tratamento na última esfera para poder encontrar com ela e entrevistá-la, ou estar com ela. Para vocês terem ideia de que um espírito dessa evolução espiritual e ainda precisa passar por determinados mecanismos no mundo espiritual para poder encontrar-se com uma pessoa que não tem mais perispírito. Né? Por isso que eu coloquei aqui, vamos perder esse envoltório. Vamos perder um dia. Bom, o perispírito está regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos. Está, portanto, muito ligado ao sistema nervoso central e às suas ramificações. Eles vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente. Um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético. Isso é que nós consideramos como uma informação, uma revelação de Clarencio e Entre a Terra e o Céu. Um excelente livro para se estudar perispírito. E nesse caso, o pensamento vibra em circuito fechado, nessas rodas, nesses chakras, nesses centros vitais. E eles se comunicam uns com os outros. Qual é o mais importante deles? Madonna. Qual é o mais importante deles? Ah, ainda bem. Sei lá. Salvou a pátria. Então, coronário, né? Cerebral, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico. Vocês podem ver aí na figura.
Os centros de força, eles não atuam harmonicamente ou têm uma atuação harmônica, tudo vai depender do pensamento. Então, se houver viciação do pensamento, eles vão funcionar, é claro, mas desequilibradamente. E eles têm uma desarmonia no centro da roda, no centro onde giram as forças, porque os hindus chamam os centros de força de chakras, porque são o quê? São rodas, né? Onde vibram mais intensamente o pensamento, e as vibrações são eletromagnéticas importantes dentro desse centro de força. Ele reage à classe de influxos mentais que nós tenhamos. As células são de especialização extrema. E aqui vale uma lembrança para o pessoal da saúde. Se o DNA é o mesmo, todas as células têm o mesmo DNA no nosso corpo, por que elas têm funções diferentes? No fígado é uma coisa, no coração é outra, na pele é outra. Por quê? Por causa deles, ó, dos centros de força. São eles que dão a especialização às células. A ciência, claro, ela ri, faz um risinho sarcástico, mas ainda vamos descobrir isso através da tecnologia que virá aí, não muito distante. Então, existem células de especialização extrema, como, por exemplo, aquelas que produzem fosfato, carbonato de cálcio, né? Aquelas que se deitam no intestino para as suas funções, os filtros nos rins, né? E aquelas que estão preparadas para a defesa da vida no sistema imunológico. Todas as células, segundo André Luiz, elas se originam nas suas especializações por causa dos centros de força. Então, são trilhões de células domesticadas pelo pensamento, quer dizer, pela alma. E são fulcros de força que estão irradiando constantemente, né? E estão sujeitas à lei de ação e reação. A lei divina é o amor, mas quando nós nos contrapomos a essa lei, imediatamente as vibrações que recebemos serão contrárias ao sistema universal. E nós passaremos a refletir negativamente a vontade divina, contrários à vontade divina. E daí, é claro, podem surgir os transtornos diversos que nós temos e que falamos são doenças, mas que no fundo essas doenças aparecem por questão de desequilíbrio mental. Se vocês quiserem mais informações do que eu estou falando, leiam Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, Entre a Terra e o Céu, capítulo 20. Há informações muito importantes lá sobre os centros de força. Bem, o que eu tinha para lhes dizer sobre perispírito era isso. Nós vamos apenas relembrar aqui o que já dissemos de outra vez, que o corpo mental é o responsável pelos pensamentos, não é o perispírito, não. E quero enfatizar que o corpo mental, ele dá origem ao perispírito, ele não está incluído no perispírito. E se quisermos compreender melhor o que é o corpo mental, imaginemos a alma, ela não está presa dentro
da nossa caixa craniana. A alma, ela vibra e tem um lugar, uma sede que poderíamos dizer e considerar como sendo sua durante a encarnação, que é o teto do quarto ventrículo, conforme André Luiz nos diz. Ora, aonde está o corpo mental? Se não, nesta capa que envolve a alma quando encarnada e que se encontra nesse quarto ventrículo. Então, o corpo mental seria como que uma túnica que reveste a alma nesse lugar, dentro da caixa craniana. Mas, como eu disse, não é necessariamente uma prisão e o encarceramento da alma. A alma vibra para todo o corpo, mas é o local onde momentaneamente ela se assesta para comandar a vida física. Quanto ao corpo físico, nós sabemos que ele é motivo de grande interesse para a medicina contemporânea, porque o que estamos fazendo é a medicina do corpo. Não há praticamente nada em relação aos corpos sutis. Aliás, não há consideração alguma por parte da medicina atual, ortodoxa. No entanto, ainda nos resta muito para saber do corpo físico, devido ao seu relacionamento permanente, constante, durante todo o corpo físico, com o perispírito. Então, nós ainda estamos muito longe de compreender o ser humano, como médicos, por exemplo, ou como profissionais da saúde, porque nós estamos entendendo cada vez melhor de corpo físico. Não há dúvida que estamos. Hoje o progresso da medicina é incalculável se comparado a alguns anos atrás. No entanto, do ponto de vista do verdadeiro conhecimento, ainda falta muito, bastante, porque esse intercâmbio entre corpo físico e perispírito é nada, não existe nada, não há compreensão de nada. Então, é por isso que nós dizemos sempre, dentro do paradigma médico espírita, que estamos capenga. Nós estamos compreendendo uma parte, mas não um relacionamento entre partes muito importantes. Imagine o que será a medicina no momento em que descobrirmos esse corpo espiritual e o seu relacionamento com o corpo físico. Porque muitas doenças que hoje nós dizemos de origem desconhecida e nós não compreendemos, assim como outros mecanismos, o já citado, o mecanismo da embriogênese, você não poderá compreender se você não tem o perispírito como molde. Assim como as próprias técnicas de terapêutica, sejam elas quais forem, nós ainda estamos atuando como cegos, que desconhecemos o mapa verdadeiro do ser humano. Então a medicina vai mudar muito no futuro. Ela não terá essa aparência capenga, cega que ela tem, porque não fica tateando no escuro como ela está. Nós teremos avanços enormes no futuro, porque compreenderemos esse intercâmbio constante entre a matéria e o corpo perispiritual. E aí sim, nós responderemos a muitas questões básicas como essa da origem das doenças. Doenças que, por exemplo, as doenças do colágeno, completamente desconhecidas até hoje. As doenças mentais, não se sabe a origem, e os mecanismos de atuação do perispírito sobre a matéria. Mas o médium tem por obrigação saber
que ele está lidando com o ser humano integral. A primeira coisa, o médium não deve se perguntar para onde o fluido dele vai. Isso eu tenho repetido aqui. Por quê? Porque ele entrega. Quem é que vai comandar? É a falange. E se ele estiver bem conectado, é o espírito protetor. É o que comanda a reunião e que sabe para onde tem que ir. Então, nós devemos nos ater para nos reduzir à nossa ignorância e compreendê-la. Quer dizer, nós estamos como instrumentos. Por quê? Eu estou diante de um ser humano. Esse ser humano é extremamente complexo. Eu não entendo nada de perispírito. Então, eu venho aqui, em nome de Deus e em nome de Jesus, e entrego as minhas energias, que elas sejam bem aproveitadas pelos espíritos superiores, e esquece do resultado. Você não sabe nada do resultado. Agora, é claro, se tivermos médiuns confiáveis, que são videntes, poderíamos ter uma ideia de onde promana esse fluido e para onde ele está indo. Por quê? Porque estamos vendo uma operação legítima do mundo espiritual sobre o doente, sobre o paciente. Então, se há algo que eu gosto de deixar muito claro quando falo em passe, é isso. Que o passista deve se restringir à sua ignorância. Deve ter humildade para compreender que é um doador de boa vontade, vem com a maior intenção de ajudar, a mais bela intenção de caridade e amor, mas entrega o seu produto e não quer saber. Agora, é claro que ele tem que ter fé e esperança de que o seu mentor vai utilizá-lo da melhor forma possível. É claro que tem que ter essa noção, não é? Mas humildade não faz mal para ninguém. Muito pelo contrário, ela é mais do que necessária em nossa vida. E mesmo um médium poderoso em matéria de doação de fluido magnético, ele precisa baixar a bola. Por quê? Primeiramente, agradecer a Jesus pela oportunidade de refazer o seu passado, porque em geral é um passado criminoso. Desculpem a palavra. Em segundo lugar, essa mediunidade pode ser tirada. Ele não é dono dela. Ele é usufrutuário. E ele precisa ter certeza de que a sua condição mental e espiritual o coloque em relação com seus guias e protetores e entregar para ele o produto da sua atividade como passista. Alguma pergunta? Aline, eu gostaria de fazer